Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Vamos fazer duas leituras aqui, uma no capítulo 15 e uma no capítulo 16. No capítulo 15 vamos até o versículo 41. E no capítulo 16 vamos começar no versículo 1. Então vamos para a primeira leitura. Marcos, capítulo 15, versículo 33. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Capítulo 16, versículo 1. E, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Somente até aqui, oremos. Pai, eis a tua palavra, Senhor. Fala conosco, por meio dela nós te rogamos, Senhor. Por tua graça e misericórdia, que o teu Santo Espírito prepare o nosso coração, e que a tua palavra seja ministrada na direção do teu Santo Espírito, e cada um de nós venhamos recebê-la como de fato ela é, não a palavra do homem, mas a tua palavra, ó Deus, e ela venha operar em nós eficazmente para a salvação da alma de cada um de nós, e para que venhamos dar muito fruto para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos, amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu não sei quantos viram um acontecimento inusitado que ocorreu numa das muitas encenações da Paixão de Cristo que aconteceram nesta chamada Semana da Paixão. E no momento em que estavam encenando a morte de Jesus na cruz
e Jesus ali havia dado o seu brado, como diz aqui o texto, e sabemos que esse brado foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, o soldado ali, que estava representando o soldado romano, pega numa lança para perfurar Jesus, mas quando ele aponta a lança para perfurar Jesus, um espectador que estava no público sobe no palco e começa a bater no soldado, impedindo que ele perfurasse o Senhor com a lança. A cena é cômica, a cena realmente foi engraçada, embora o momento seja um momento de tanta reverência, para mim foi impossível não rir daquilo. Eu compartilhei no grupo de WhatsApp da nossa igreja, compartilhei em alguns outros grupos também que eu participo, poucos, 2 ou 3, e isso me fez refletir em algo interessante, irmãos. Para aquele espectador, aquela encenação se tornou algo real para ele. Aquele ator que tinha sido levantado naquela cruz, para aquele homem, era realmente o Filho de Deus. E ele quis fazer alguma coisa para defendê-lo. Ele foi tomado de uma revolta e, emocionado, subiu naquele palco. Se não me falha a memória, ele tinha nas mãos um capacete, eu acho que ele era um motoqueiro, e ele pega o capacete e dá na cabeça do soldado. O capacete do soldado, que devia ser de alumínio, devia ser de papel alumínio, voa longe. E ele ainda chuta no traseiro o soldado. A cena foi cômica. Eu vou colocar aqui quando for para a internet. A cena foi cômica. Eu espero que não cortem esse vídeo da internet por causa dessa cena, porque às vezes colocam lá direitos autorais, aí cortam. Se cortarem, eu coloco de novo sem essa cena. Mas foi cômica, foi cômica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link na descrição. Eu não vou colocar a cena não, porque podem bloquear o vídeo por causa disso, Às vezes a cena tem direitos autorais, aí bloqueiam o vídeo por causa disso. Vou colocar só o link na descrição desse vídeo. Então, se você não viu, assista. E o interessante é que uma música muito, qual é a palavra que eu usaria? Dramática, isso, uma música muito dramática, naquele momento, era a música do Carmina Burana, muito usada em filmes de terror, E no momento em que a música fica mais dramática, foi a hora que o motoqueiro subiu lá no palco e defendeu Jesus. Só que Jesus já tinha morrido, Ele já tinha dado o brado na cruz. Ele queria impedir que o soldado atravessasse Jesus com a lança. E o que me chamou a atenção é que para aquele homem aquilo era real, irmãos. E aquilo me emocionou, queridos. Aquilo me emocionou. Ao mesmo tempo que eu ri, eu admirei aquele homem. Eu diria até que eu invejei aquele homem. Eu queria estar sentindo o que ele sentiu. Eu queria estar acreditando do modo como ele acreditou. Aquilo se tornou tão real para ele, que ele não se conteve e quis fazer alguma coisa para que Jesus não fosse ferido. Isso me fez refletir, irmãos. Jesus é real para nós, irmãos. Jesus realmente é real para nós, irmãos. Você realmente crê que Ele está vivo? É tão fácil nós dizermos amém, não é? Mas o Senhor espera mais que palavras, irmãos. É fácil dizer amém, irmãos. Você não está errado em dizer amém, não. Mas será que na prática, Jesus está vivo para nós? Será que realmente o queremos seguir até o fim?
até o fim. A boa nova, o Evangelho, é que Ele está vivo, irmãos. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, e que tem todo o poder nos céus e na terra, poder para nos libertar, para nos dar uma novidade de vida. Mas se você não vive uma novidade de vida, se você vive exatamente como antes, com a única diferença de que agora você tem uma capa de religiosidade, e vem no culto domingo, e vem na quarta-feira, mas no teu dia a dia, você realmente não mostra que suas reações a este mundo são diferentes das reações daqueles que nós chamamos de ímpios. Paga o mal com o mal, murmura, pragueja, reclama com Deus. Se você age assim, para você Jesus está mortinho naquela sepultura. Onde está o poder de Deus na tua vida? Meus amados irmãos, quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus daquela sepultura habita em nós, ou pelo menos deveria, não é habitar em nós. Poder para transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Não por acaso, no último versículo que lemos, versículo 7, está escrito: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Por quê que Pedro foi aqui especificado? Ele também não era discípulo? Não bastava o anjo dizer: dizei a seus discípulos, e pronto. Mas o anjo disse: dizei a seus discípulos e a Pedro. Dizei o quê? Que ele ressuscitou, que ele vai adiante de vós para Galiléia. O Senhor já está em ação novamente, em marcha, vivo, ressurreto, num corpo glorioso. Aleluia. E ali o vereis, como ele vos disse. Uau! E se isto que Jesus disse se cumpriu, todo o resto se cumprirá também. Todo o resto. E ele disse que voltará, e que todo olho verá. E assim será, irmãos, com poder e grande glória, dando ordem aos seus anjos que vão reunir dos quatro ventos todos os seus escolhidos ao seu encontro nos ares. Isto acontecerá, será glorioso para os salvos, não para os espectadores, não para os que, ao invés de participarem do culto, orando, louvando, recebendo a palavra para praticá-la, estão no culto só assim, ó, olhando. Na hora da oração então abre o olho para olhar. Na hora do louvor vê quem é que está louvando, quem que não está louvando. Na hora da pregação fica vigiando quem vai se levantar para beber água, para ir no banheiro. Você gosta de ver o que acontece no culto? Você gosta de ser um espectador ao invés de um adorador? Gosta de ver com que roupa que o irmão veio? Se ele repetiu a mesma blusa do culto passado? Se ele não troca de tênis?
Você gosta de analisar a vida dos outros, de ser um espectador no culto, de ir para casa comentando da vida dos outros, ao invés de meditar na palavra que foi pregada? Você gosta de olhar? O Senhor não vai tirar o seu prazer. Naquele grande dia você vai ficar aqui olhando a gente subir. Ele não vai tirar esse prazer de você, que você gosta tanto, de vir para a igreja cuidar da vida dos outros. Você continuará sendo um espectador. Mas o que me chamou a atenção, naquela encenação da paixão de Cristo, foi que aquele homem não quis ser um espectador. Eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho aqui um capacete, é isso aqui que eu vou usar. Irmãos, quantos viram isso? Vários irmãos viram. Quem não viu não pode deixar de ver. Eu vi várias vezes. Me emocionou, irmãos, me emocionou. Será que nós somos espectadores? Ou será que realmente fazemos parte dessa história, irmãos? Fazemos parte dessa história? Ou somos meros espectadores? Sabe por que Pedro foi citado aqui? Porque ele pensava, naquele momento, em que Jesus havia ressuscitado, Pedro naquele momento, naquele dia, não se achava mais parte daquela história. Ele se considerava apenas um espectador. Por quê? Porque ele tinha negado Jesus. Em Lucas capítulo 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas capítulo 22, versículo 54. É relatada a prisão do Senhor Jesus, o seu julgamento, e é dito que Pedro foi um dos que com João seguiram Jesus de longe. Diz aqui o texto, Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo a Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele, Pedro, negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amargamente. Eu não tenho dúvidas de que o anjo citou Pedro como se ele não fosse mais discípulo, porque Pedro não se sentia mais um discípulo. Em outras palavras, o que aquele anjo estava dizendo, em obediência ao que o Senhor lhe mandara dizer, é: Pedro, eu não desisti de você. O meu projeto para a sua vida permanece inalterado.
Você me negou 1, 2, 3 vezes, mas eu recebi as tuas lágrimas. Eu recebi as tuas lágrimas. Essa palavra me toca muito porque eu também já neguei o Senhor. Mais de uma vez. Nunca de uma forma como a de Pedro, é claro. Ah, você é de Cristo? Não, não sou. Não foi assim. Mas nós negamos o Senhor quando escolhemos o pecado ao invés da obediência, irmãos. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele se lembrou do que o Senhor lhe dissera na última ceia, poucas horas antes disso acontecer. No versículo 31, veja comigo, Lucas 22, 31. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. É impressionante que Pedro, poucas horas antes de negar o Senhor, havia dito: estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas vendo o que Jesus estava passando, retrocedeu. Em Mateus capítulo 26, é dito um detalhe que não é mencionado aqui em Lucas. É dito que Pedro ainda disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Em outras palavras, eu te amo mais do que todos te amam. Ainda que todos se escandalizem de ti, ainda que todos voltem para trás, eu nunca me escandalizarei. E justamente por isso, porque Pedro tinha no seu coração o pensamento, a ideia, o conceito de que ele era melhor do que os outros, é que Satanás queria cirandá-lo como trigo. Vocês estão compreendendo? Se fala muito hoje em dia de brecha, não é? Essa era a brecha de Pedro. Pedro se achava. Mas ele não foi sempre assim, irmãos. Não foi. O que aconteceu com Pedro? Eu creio, irmãos, que depois que ele caminhou sobre as águas, eu creio que aquilo mexeu um pouco com ele. Creio que ele deve ter se considerado melhor que os outros. E teve um conceito a respeito de si mesmo que desagradou o Senhor. Ele certamente não se lembrava que ao olhar para as ondas e sentir o forte vento, ele veio a afundar. E precisou gritar: Senhor, salva-me, para que Jesus o levantasse novamente. Certamente ele não se lembrava que o próprio Senhor Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Talvez Pedro só conseguisse se lembrar que ele deu 1 ou 2 passos sobre as águas antes de afundar. Não sabemos quantos passos foram, mas ele deu mais de 1 com certeza. Pedro só se lembrava disso, não se lembrava do seu fracasso. Só se lembrava que ele fez algo que aos olhos humanos é impossível. Só que ao invés de transferir a glória para Deus, talvez ele tenha pensado que havia nele algum mérito por isso. Ledo engano, irmãos. Vamos conhecer o Pedro antes desse episódio. Lucas capítulo 5, versículo 1.
Lucas capítulo 5, versículo 1. Nos diz assim o texto sagrado. Eu gostaria muito que você estivesse imaginando tudo isso acontecer, visualizando isso mentalmente. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a Jesus, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Deixaram o negócio de pesca. Largaram a profissão que tinham, secular, para se dedicarem a ganhar almas para o reino de Deus. Estando juntos de Jesus onde quer que ele fosse. Estes eram os apóstolos, aqueles que o próprio Senhor chamou para estar com ele todo o tempo, até que ele fosse levado à cruz. E Pedro foi um desses. Agora vejam a humildade de Pedro aqui. Vejam a humildade, o quebrantamento. Vejam Pedro aqui no versículo 8 dizendo: sou um homem pecador. E mais do que isso, tão pecador a ponto de que não sou digno de que o Senhor me faça nada, muito menos um favor tão grande como esse. O Senhor estava presenteando Pedro e os seus, porque Pedro havia permitido que Jesus pregasse do seu barco, porque as multidões o apertavam na praia. Então Jesus pediu, o texto não diz que ele ordenou, ele pediu. Talvez tenha dito até por favor, teria como me emprestar o seu barco um instante para que eu ensine da beira da praia, porque aqui estão me apertando. E prontamente Pedro permitiu, e quando o Senhor terminou o seu ensino, ele deu um presente para Pedro: lança a rede ao mar, em alto mar. Pedro, como pescador profissional, sabia muito bem que se ele tinha tentado pescar toda a noite e nada tinha apanhado, não seria em plena luz do dia.
O mar não estava para peixe, como dizem os pescadores. Mas ele foi obediente ao Senhor. Sobre a tua palavra lançarei a rede. E aqui vai um grande ensinamento para nós. Ainda que você tenha tentado 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes. Uma coisa é você tentar por conta própria. Outra coisa é você fazê-lo debaixo da ordem do Senhor. Quando Ele manda, até o diabo obedece, irmãos. Até o diabo obedece. Não há impossíveis para Deus. Tudo que você tem que se certificar é que você está no centro da vontade de Deus. Obedeça e você verá o impossível acontecer. Aos olhos humanos é impossível, mas não há impossíveis para Deus. E tudo é possível ao que crê. Pedro creu sobre a tua palavra, não sobre a minha. Não sobre a palavra de um pescador experiente, mas sobre a tua palavra. E então Pedro descobriu que Jesus não era só um mestre. Ele não era só um mestre. Vocês vejam que antes da pesca, Pedro chama Jesus de mestre, versículo 5. Mas no versículo 8, prostrado aos pés de Jesus, ele o chama de Senhor. Adonai, Deus, Deus, prostrado aos pés de Jesus. Se Jesus não fosse Deus, Ele teria feito como anos à frente o próprio Pedro fez, quando Cornélio se prostrou diante dele. E Pedro disse: levanta-te que sou homem como tu, adora a Deus. Jesus permitia ser adorado, porque Jesus Cristo é Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, mas é Deus. É Deus. E Pedro o adorou aqui. E aqui nós temos um Pedro quebrantado, obediente, temente ao Senhor. Mas na última ceia, temos um Pedro cheio de si mesmo. Ainda que todos te neguem, ainda que todos se escandalizem, jamais te negarei, jamais me escandalizarei de ti. Em outras palavras, eu te amo mais do que estes te amam. O que aconteceu? Agora eu quero que você veja comigo outra cena da vida de Pedro. Depois que ele negou o Senhor, depois que ele soube, através de Maria Madalena, que o anjo tinha dito: dizei aos discípulos e a Pedro. Eu imagino o espanto de Pedro, irmãos. Ele deve ter chamado Maria Madalena no canto e dito assim: você tem certeza que ele falou meu nome? Tem certeza? E Maria deve ter dito: pergunte às outras mulheres que estavam comigo. Ele citou o seu nome. O meu nome? É. Então também é para mim ir lá vê-lo? Sim. Veja comigo João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 1. João capítulo 21, João capítulo 21, versículo 1. Vamos fazer mais uma leitura um pouquinho extensa, mas é importante. Mais uma vez, imagine tudo isso. Lembram da cena da pesca na praia? Muito bem, vejam essa outra cena aqui. Versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Esse manifestou-se significa depois de ter ressuscitado. Aqui nós estamos falando do Jesus ressurreto. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, vejam que ele é mencionado em primeiro lugar. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Isso lembra vocês alguma coisa? E naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, isso foi mais um milagre, irmãos. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres ir. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Segue-me. À primeira vista, nós temos Pedro mais uma vez dizendo: eu te amo mais do que todos te amam. Mas não. O texto grego original usa 2 palavras para amor aqui, que na maioria das versões é traduzida apenas como amor. Mas na versão King James de 1611, em português, lançada recentemente, nesta versão a tradução é mais fiel. King James fiel de 1611.
E quando Jesus pergunta no versículo 15: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Este amas-me é agapau, que vem de ágape, um amor perfeito, um amor divino, um amor que não retrocede, aquele amor descrito em 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Este amor, descrito em 1 Coríntios 13. Jesus pergunta: é com este amor que você me ama, ama mais do que os outros? Porque Pedro tinha dito isso: eu te amo mais que os outros. Quando ele disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei, o que ele está dizendo? Senão que o meu amor por ti é maior do que o de todos os outros. E então Pedro responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que este te amo já não é mais agapau, é filéu. Esta palavra amo é o amor de amizade, o amor a nível humano, não o amor perfeito, mas o amor de amigo, o amor fraternal. Pedro não se atreve a dizer que amava o Senhor com um amor perfeito, reconhecendo que sim, que ele amava o Senhor, mas não tanto quanto ele gostaria. O Senhor pergunta pela segunda vez: amas-me? E de novo Pedro responde, e a pergunta de novo é: amas-me, agapau? E de novo Pedro responde: eu te amo, filéu. E na terceira vez, no grego, se você quiser consulte, você pode pesquisar, por exemplo, tem a versão online, pesquise no Google, King James 1611 online, e vai se abrir ali, Novo Testamento, vai se abrir ali o texto, você procura João capítulo 21, versículo 15 em diante. Na King James está escrito o seguinte: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti. Na segunda vez que Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Versículo 16, disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que gosto de ti. Mas quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele já não pergunta agapau. Jesus pergunta no versículo 17: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? E então Simão entristeceu-se. Por quê? Porque a razão de Jesus ter perguntado duas vezes é porque ele queria perguntar três. E quando Jesus chega na terceira pergunta, vem à memória de Pedro as 3 vezes que Pedro negou o Senhor. Vocês sabem o que Jesus está fazendo aqui? Está curando Pedro. Às vezes o Senhor traz à nossa memória aquilo que nós não queremos lembrar, irmãos, mas é preciso, é doloroso, sim. Outro dia uma irmã disse para mim: eu tenho vontade de ir num local que eu morei quando era criança. E eu disse para essa irmã: vá lá, você vai gostar de ver esse local. E ela disse: mas eu sei que isso vai ser muito doloroso. E eu disse para ela: talvez você precise passar por essa dor para ser curada, para você se lembrar de que o lugar onde você está hoje só existe porque você passou por aquele outro lugar. Jesus nos cura, irmãos, das nossas mais profundas feridas, irmãos.
Eu me lembro de um dia que na laje da casa do meu sogro, eu orando, o Senhor me fez lembrar de algo que me fez chorar copiosamente. E agora eu posso lembrar daquilo sem nenhuma dor. A ferida foi cicatrizada. Talvez o teu passado seja uma ferida, mas quando o Senhor cicatrizá-la, não vai doer mais. Não vai doer mais. Quando o Senhor pergunta a Pedro pela terceira vez, o Senhor já não pergunta mais, tu me amas? Ele pergunta, Simão, filho de Jonas, tu gostas de mim? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu gostas de mim? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de ti. Em outras palavras, tu sabes que eu te amo, mas que eu não tenho certeza que eu daria a minha vida por ti. E aqui vem a cura. Aqui vem a cura. O Senhor diz a Pedro, em outras palavras, o versículo 18 significa apenas isto: tu darás a vida por mim. Tu darás a vida por mim. Sim, tu darás a vida por mim. Tu não me negarás mais. Versículo 18, na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Pedro morreu crucificado. Pedro morreu crucificado. E conta a tradição cristã, textos escritos no tempo bíblico, no primeiro século, mas que não estão na Bíblia, mas que são históricos. Conta a tradição cristã, que no momento em que o algoz levava Pedro para o martírio, e ele soube que a sua morte seria na cruz, ele disse, não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. E o carrasco então o colocou de cabeça para baixo. Foi uma morte ainda mais terrível, porque o sangue todo foi para a cabeça. Mas eu tenho certeza que naquela cruz Pedro estava sorrindo. Como Paulo estava sorrindo às vésperas do seu martírio, a ponto de escrever para Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Está consumado. Eu quero chegar lá, irmãos. Como foi que Pedro chegou lá? Eu vou dizer como foi. Sendo sincero. Sendo sincero. Sendo sincero. Você é sincero com Deus? Ou você está naquela fase pela qual Pedro também passou, e a respeito daquela fase o Senhor diz, você não é convertido. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aquela triste fase em que Pedro se achava alguma coisa. Eu tenho muito medo disso, irmãos. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, irmãos. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Por isso Paulo disse, Paulo, sendo quem ele era, ele não ensinava nada que ele mesmo não vivesse. Ele mesmo disse, considerai o teu irmão superior a si mesmo.
Quando nós cumprimentamos um irmão, nós temos que considerar esse irmão superior a nós mesmos. Eu tenho alguma coisa para aprender com meu irmão, e o seu irmão tem alguma coisa para aprender com você. O seu irmão precisa de você, mas você também precisa dele. Pedro precisava aprender isso, que a vontade do Senhor não era que apenas um não o negasse. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, que todos sejam salvos, não apenas que eu seja salvo. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, até aquela pessoa que você não suporta, e às vezes está aqui agora sentado contigo, vai cear contigo, mas você não cumprimenta, você não abraça. Você precisa ser tratado. Precisa. Se você acha que é melhor do que alguém. Não somos, irmãos. A começar por mim, que me sinto um verme, num corpo frágil, que a cada dia que passa, envelhece, que a cada ano que eu olho no espelho, eu vejo mais uma ruga aparecendo, mais cabelos brancos. Quando vou cortar o cabelo, as entradas estão cada vez maiores, daqui a pouco não vai dar mais para deixar o cabelinho caindo por cima. Pastor Sandro já não tem mais como. Deixa crescer do lado e joga, entendeu? Tem gente que faz isso. Só que se bater um vento contrário, a tampinha abre. Todos nós, irmãos, estamos em rota de colisão com Deus. O nosso vigor um dia se irá. Pedro chegou a envelhecer. Quando já fores velho, há uma tradição cristã muito linda, escrita também no primeiro século, possivelmente verídica. Inclusive foi feito um filme em cima dessa história, chamado Quo Vadis. Quo Vadis, em latim, para onde vais? Essa história conta que, quando se deu a perseguição em Jerusalém, não me lembro se foi, confesso que não lembro se foi em Jerusalém ou em Roma, creio que foi em Roma. Pedro estava fugindo. Pastor Sandro lembra onde foi? Deve ter sido Roma. Pedro estava fugindo para não ser martirizado. E quando ele estava saindo da cidade, ele teve uma visão. E viu o Senhor Jesus carregando a cruz, indo para a cidade. E Pedro perguntou: Quo vadis? Para onde vais? E o Senhor lhe respondeu: eu vou de novo ser crucificado. E Pedro então deu meia volta e morreu numa cruz, por amar o Senhor. Não fuja do seu martírio, não largue a sua cruz, não retroceda, jamais permita dizer. Pode ser até que esse pensamento um dia passe pela sua cabeça, mas saiba, isso é uma seta de Satanás. Não permita que saia dos teus lábios a seguinte frase: estou pensando sair da igreja. O que é isso? Você nunca se converteu? Como é que passa pela sua mente sair do corpo de Cristo?
que nos amou até o fim e nos fez uma extensão do seu corpo. Nós que somos miseráveis vermes, como Ele nos amou, irmãos. Dizei aos discípulos e a Pedro: dizei aos discípulos e ao Rafael, dizei aos discípulos e a Vanessa, dizei aos discípulos e ao Leonardo, dizei aos discípulos e ao Wilker, dizei aos discípulos e ao Fábio, dizei aos discípulos e a Jéssica, dizei aos discípulos e ao Tião, dizei aos discípulos e a você, a você, a você, a você, a qualquer um de nós, qualquer um de nós, qualquer um de nós. Dizei a eles que eu estou vivo, que eu tenho todo o poder no céu e na terra, que eu não desisti de você, eu não desisti de você, eu não desisti de você, não desisti, porque eu te amo. O meu amor por ti é perfeito. Ainda que você não me ame, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não importa o que o mundo diga a teu respeito, importa os pensamentos que eu tenho a seu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, de alegria e não de tristeza, de vida e não de morte. Mas se você tiver que passar pelo martírio, se você tiver que sofrer por amor de mim, não se esqueça que eu te amei até o fim. E que se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu estou aqui porque eu creio que Ele ressuscitou. Eu estou aqui porque eu quero amá-lo até o fim. E você? E você? Você é dos que creem para a conservação da alma, ou dos que retrocedem para a própria perdição? Como está escrito em Hebreus. Ainda que você tenha retrocedido, hoje o Senhor te chama de volta ao caminho da vida. Um caminho apertado, uma porta estreita, mas não a outra. Só Jesus Cristo é a porta. Quem entrar por Ele será salvo. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Oremos, irmãos. Quero convidar você a orar comigo. Ele não desistiu de você. Oremos. Pai, faltam-me palavras, ó Senhor, para expressar quão grande amor o Senhor tem por nós, que mesmo sendo ainda pecadores, se compadeceu, nos dá uma nova chance, reescreve a nossa história. Te pedimos perdão, Senhor, perdão por todas as vezes que te negamos, por todas as vezes que murmuramos, que praguejamos. Te pedimos perdão, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Cura-nos, ó Senhor, por meio do Teu sangue vertido na cruz. Agora que o véu foi rasgado, e portanto, a partir daquele momento, Pedro
pôde ser cheio do teu Santo Espírito, para nunca mais te negar. Ó Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, que nos lembremos do teu poder, que é total, que é completo, que é perfeito, que pode nos transformar, que pode fazer de nós uma nova criatura, na nova criação que o Senhor está fazendo para herdar os novos céus e a nova terra. Ó Senhor, perdoa-nos, que venhamos chorar amargamente por nossos pecados, que venhamos chorar amargamente e clamar ao Senhor: perdoa-me, perdoa-me, muda-me, 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 Senhor, para a glória do teu nome, muda-me, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos arrependemos e rogamos pela restauração do teu Espírito em nossas vidas, pela restauração do altar que há no nosso coração para ti, que nada e ninguém esteja nesse altar, nem nossos filhos, nem nosso cônjuge, nem nossos pais, netos, nem nosso trabalho, nem nossa profissão, nem nossos sonhos, nem nós mesmos. Esse altar é teu, Senhor, o altar do nosso coração é teu, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, guia-nos, fortalece-nos, usa-nos para a tua glória, Senhor. Que sejamos a extensão do teu corpo, que sejamos a manifestação do poder do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Que todos vejam que o Senhor está vivo através de cada um de nós, e que, se assim for da tua vontade, nós também vejamos a tua vinda com poder e grande glória nas nuvens, com miríades de anjos, de santos anjos que nos recolherão ao seu encontro. Ó Senhor, falta tão pouco, tão pouco. Ó Deus, que não seja agora que venhamos agir como loucos e voltar atrás. Não, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver todos os dias como a tua palavra nos ensina, guardando a tua palavra no nosso coração, nela meditando e orando, para que não venhamos pecar contra ti, dia após dia, dia após dia, para a tua glória, Pai. Nós assim oramos, Senhor. Ajuda-nos a nos manter no teu caminho, ainda que venhamos ter que dar a vida por ti. O que será para nós a glorificação do teu nome, Senhor, será motivo de alegria, não de medo, de paz, não de pavor. Será motivo de te amarmos ainda mais, pelo Senhor nos dar o privilégio de darmos a vida por ti. Que assim seja, para a tua glória, segundo o teu querer. Amém. Amém.